Êxodo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Em outra tradução diz: o eu sou me enviou a vós. Disse mais o Senhor a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto meus irmãos, esse texto retrata para a gente aquela situação onde o povo de Israel estava escravo no Egito. Deus precisava de alguém que o tirasse o povo do Egito, não porque ele não podia fazer por ele mesmo, mas porque Deus muitas vezes precisa que nós trabalhemos em parceria com ele. E quando o povo estava no Egito, Deus procurou um homem criado no Egito, conhecido pela ciência do Egito, e a ciência do Egito, ele era formado em todas elas. Moisés era formado em ciências, Moisés era formado em meteorologia, Moisés era formado em filosofia, Moisés era formado em física, Moisés era formado em trocentas matérias, se eu pudesse dizer aqui. Moisés, se fosse colocar no dedo o anel por cada formatura que ele fez, faltava dedo de tantas formações que Moisés tinha. Porém, Deus, quando precisou de Moisés, precisou colocá-lo no deserto. Quando a gente, vou fazer uma aplicação para o dia de hoje, quando nós estamos passando por situações, processos, quando Deus precisa da gente para determinadas funções, Ele nos leva a desertos. E nesses desertos que a gente se encontra, Deus se manifesta como fez com Moisés. Deus se manifestou com Moisés na sarça. Deus se manifesta para Moisés e Moisés não sabia quem era Deus. Até aquele episódio, Moisés não sabia quem era Deus até aquele momento. Moisés não conhecia Deus até aquela hora. Todavia, porém, quando chega a hora de Deus se revelar para livrar o povo das mãos do povo do Egito, Deus diz a Moisés, Deus aparece a Moisés como em uma fornalha que o fogo não consumia o capim. E o povo, Moisés olha, Moisés pastor de ovelha, Moisés que conhecia bem a cultura do Egito, se transformou agora em pastor de ovelha. Para os irmãos que não sabem, lá em Israel, você se tornar pastor de ovelha era ser a profissão mais simples das simples que existia. Então Moisés, agora sendo pastor de ovelha, viu uma visão real. O fogo queimava o capim, mas o capim não consumia-se, e o fogo continuava queimando. E Moisés se aproxima da situação e diz: o que é isso? Mas quando ele vai se aproximando, a voz de Deus brada e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é santo. E disso aqui, irmãos e irmãs, eu já tiro uma lição. Quando Deus quer falar conosco, nos revelar algo, a gente precisa tirar alguma coisa de nós. Moisés tirou a sandália do Egito para entrar na presença de Deus. Tirou a sandália que o atrapalhava de chegar na presença de Deus. Mas quando Moisés vê a visão real diante daquela situação, ele ouve a voz de Deus pela segunda vez, e Deus diz para ele: meu povo tem ouvido a voz do meu povo no Egito,
e desci para livrá-los. E quando Deus desce para livrar o povo, seu povo, a mim e a você, Ele faz qualquer que seja a situação, para a sua glória ser manifestada. E irmãos, perceba, o Senhor espera no momento dele, na hora dele, para a glória dele se manifestar. Perceba bem, e quando Moisés ouve a voz de Deus, e Moisés entende qual é a missão, ele diz: eita Senhor, agora complicou para mim. Por que, Moisés? Eu sou pesado de língua, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar. Manda o meu irmão é mais preparado, meu irmão é mais qualificado, meu irmão tem mais capacidade, meu irmão tem mais condições. E Deus diz: não, Moisés, de jeito nenhum, Moisés. Abraão pode falar, mas o representante meu no Egito vai ser você, Moisés. O que eu falar, tu fala. Então Moisés, depois de uma certa insistência em não querer fazer a sua missão que Deus tinha mandado, ele aceitou a missão, mas com uma condição. Ele pergunta a Deus, depois de um processo que Deus manda ele colocar a mão no peito, tirar a mão do peito, pegar a cobra e a vara que se transformou em cobra, e Deus chega para ele e diz: mas aí, você quer saber o que é que você vai dizer lá para Faraó, para libertar o meu povo? Eu quero saber, Senhor. Eu não sei nem falar. O que é que eu vou chegar lá dizendo? Diga a eles que eu sou o que sou. Quando Deus, o adolescente, disse para Moisés: eu sou o que sou, não foi simplesmente assim, eu sou o que sou. Não, ele estava falando o seguinte: Moisés, diga lá a Faraó que você precisar que eu seja. Moisés, eu vou ser. Se você quiser que eu seja a libertação, eu vou ser. Se você quiser que eu seja a cura, eu vou ser. Se você quiser que eu seja o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, eu vou ser. Se você quiser que eu demonstre que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou demonstrar. Moisés, o que você precisar que eu seja, eu vou ser. E no deserto da nossa vida, a melhor coisa que a gente acha que deve acontecer é que o Senhor apareça. Porque quando o Senhor não aparece, a sequidão é grande. Quando o Senhor não aparece, a angústia é grande. Quando o Senhor não aparece, a batalha é grande. Mas quando o Senhor aparece, a resposta vem, e vem com força. A resposta vem e vem com autoridade. A resposta vem e vem com ousadia. A resposta vem e nós cremos. Ei, deixa eu dar um recado para você. Se você acredita, tudo bem. Se não acredita, pode ficar tranquilo que eu creio. O Senhor no deserto da vida que você enfrenta vai ser o que você precisa que Ele seja. O milagre, a vitória, a conquista, a bênção para a tua vida. A questão é, você precisa acreditar, entrar na presença do Senhor sem as sandálias que te atrapalham. Entra na presença do Senhor descalço. Descalço significa pureza. Descalço significa busca por santidade. Descalço significa a busca mais correta na direção do Deus dos exércitos. E quando Moisés vai, escuta a voz do Senhor e Deus diz o que ele tem que dizer, Moisés agora está seguro, Moisés agora está tranquilo. Mas primeiro teve que sair do palácio para ir para o deserto, teve que pastorear ovelhas e teve que passar, ver a sarça para poder ir cumprir a missão que o Senhor tinha para ele. Meus irmãos, Moisés sabia muito bem da sua incapacidade. Eu sei muito bem da minha incapacidade. Moisés sabia muito bem das suas limitações. Eu e você sabemos das nossas limitações. Todavia, quando a gente está com eu sou o que eu sou, a gente diz tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Todo-Poderoso anda conosco, está ao nosso lado, está na nossa frente, está na nossa retaguarda. Estava com o povo de Israel lá no Egito, quando foi atravessar o Mar Vermelho, que eles saíram do Egito. O Senhor colocou um anjo na frente, e o anjo na frente do povo significa caminho claro, caminho aberto, caminho franqueado. Mas quando o Senhor colocava o anjo atrás do povo, significava escuridão para os inimigos, tropeço para os inimigos. Mas o Senhor esta noite tanto está na nossa frente, quanto está na nossa retaguarda, quanto está nos guardando, quanto está nos protegendo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Você chegou em 2025 foi difícil, pastor, eu sei. Foi complicado, Senhor, pastor, eu sei. Foi muito pesado, pastor, eu sei. Mas em 26 o Senhor vai estar com você ainda mais nas suas lutas. Mas há uma coisa que Ele pede a você: tira a sandália. Mas uma coisa que Ele pede a você: entenda
luta, esse deserto que você está passando, mas uma coisa que ele fala para você: ei irmão, ei irmã, eu sou o que você precisa que eu seja para a sua vida. Nos processos das nossas vidas, é claro e evidente que as nossas fragilidades nos dizem: ei, chegou o ponto final, chegou no limite, chegou no caos, chegou no nosso máximo. Ei, mas quando a gente chega no nosso máximo, Jesus aparece. Mas está na Bíblia, pastor? Tá. Quanto mais Pedro afundava no mar, quando ele tentou andar por cima das águas, o Senhor Jesus apareceu e estendeu a mão e disse: homem, tenha fé. Aleluia. Quando os discípulos estavam presos lá em Atos, o Senhor apareceu com um anjo sobre Pedro. Quando a situação parecia tão difícil, lá para João, lá no deserto, lá no calabouço, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, o Senhor apareceu e mostrou a ele as revelações dos céus. Quando tudo parecia complicado e difícil para Davi, que na frente tinha Golias, o Senhor mandou ele girar funda. Quando tudo parecia complicado e muito difícil, Deus levantou 318 homens com Gideão, com Abraão, e guerreou e venceu a guerra. Quando as coisas pareciam difíceis para o povo de Israel, Deus mandou dar um grito e derrubou os muros de Jericó. Quando as coisas pareciam complicadas para Sansão, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele venceu. Aleluia. O Senhor aparece quando você está no momento difícil. O Senhor aparece quando a coisa está estreita. O Senhor aparece quando a coisa está parecendo que vai desabar. O Senhor aparece. Cabe a gente, cabe a nós, cabe a mim e a você ter o sincero e o verdadeiro compromisso de fazer como Jacó: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não lhe solto. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou deixar o anjo ir embora. Entenda bem, o Senhor conta com você para que você possa receber aquilo que você precisa na hora que Ele tem para te dar. Deus manda Abraão lá no capítulo 17 do Gênesis dizer: Abraão, por favor, vou pedir um favor, Abraão, olhe para o céu. Aí Abraão olhou e disse: quantas estrelas? Aí Abraão disse: é impossível, Senhor. Isso assim vai ser a tua geração. Mas como assim? Por que o Senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo que tem coisas que você tem que fazer para outra situação Deus fazer. Abraão teve que se levantar e sair fora da tenda e contar as estrelas. O que é que eu e você tem feito para que o Senhor nos dê a vitória nas nossas mãos? Mas entenda bem, lembre bem, vou voltar para Moisés. Moisés se predispôs, mesmo sendo gago, mesmo sendo com dificuldade de falar, mesmo se achando incapacitado. Moisés disse: Senhor, já que o Senhor quer que eu vá, eu insisti muito para o Senhor mudar de ideia. O Senhor não mudou, eu estou disposto a ir. E quando Moisés aparece na frente de Faraó, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Meu irmão, por mais que o Senhor lhe garanta a vitória, vai ter situações que Deus vai permitir que o seu inimigo haja. Por isso que o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que o Senhor mostre ao seu inimigo que Ele é o sou que sou na sua vida. Se Deus não endurecesse o coração de Faraó, presbítero Azarias, irmão Renilson, o Egito jamais veria o poder de Deus através das pragas que foram jogadas no Egito. Se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, o povo do Egito jamais ia mandar Israel ir embora e ainda entregar toda a riqueza do Egito na mão de Israel. Se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, ele não tinha destruído lá na frente os inimigos de Israel que voltaram a perseguir com carro e cavalo o povo de Deus. Se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, todo o milagre do Gênesis registrado, do Êxodo registrado, não estaria. Sabe o que é que eu estou dizendo com isso? Por mais que Deus te garanta a vitória, Ele vai permitir que o teu inimigo reaja de uma forma que te deixe meio sem entender. Poxa, como Deus me deu a vitória e o meu inimigo está tão difícil de vencer essa batalha. Como Deus me deu a vitória e parece que eu não estou conseguindo lutar. Como Deus me deu a vitória e parece que a vitória não vem. É Deus que permite, porque Ele precisa mostrar através de você quem Ele é na sua vida. E o que Ele é na sua vida é: eu sou o que sou.
O Deus que diz, sou o que sou, levantou a igreja e os seus discípulos lá em Atos. O Deus que diz, sou o que sou, esteve lá com a viúva que ressuscitou seu filho. O Deus que disse, sou o que sou, ele cometeu o maior perseguidor do evangelho, Saulo. O Deus que disse, sou o que sou, ele libertou o gadareno. O Deus que disse, sou o que sou, ele curou o coxo da porta formosa. O Deus que disse, sou o que sou, ele curou o cego Bartimeu. O Deus que disse, sou o que sou, ele multiplicou pão e peixe. O Deus que disse, sou o que sou, ele curou leprosos. O Deus que disse, sou o que sou, ele andou por sobre o mar. O Deus que disse, sou o que sou, ele acalmou o mar e o vento. O Deus que disse, sou o que sou, fez 35 milagres no Novo Testamento. O Deus que disse, sou o que sou, continua operando hoje, fazendo milagre hoje, agindo hoje. Basta só eu e você dizer, ele continua sendo o mesmo, e eu creio, eu acredito, e eu engrandeço o nome dele por isso, porque ele continua sendo, eu sou o que sou. Diz o hino bem antigo, que se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Entenda, meu irmão, não é que eu tenho que dizer que na sua vida está dando algo errado. Não é isso. Eu estou dizendo simplesmente o seguinte: na sua vida não aconteceu, porque a hora do sou que sou na sua vida está chegando. Perceba, na maioria dos casos a gente tem que esperar 9 meses para uma criança nascer no ventre de uma mãe. Se tirar antes, fica complicado. Se tirar depois, fica complicado. Tem que deixar 9 meses. Alguns mais apressados, como alguns que eu conheço, nascem 7 meses. Mas a maioria é de 9 meses. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Não se apresse, nem se atemorize. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Como disse o Renilson ontem, o texto bíblico de Josué 1:9 diz: Josué, ser forte e corajoso. Nós precisamos manter a nossa fé, porque a nossa fé aumentada, a nossa fé ativa, ela nos deixa forte. A oração e a fé juntas nos deixa forte e corajoso. Sabe por que você vence? Porque você tem a força de Deus através da fé. E a oração também faz a conexão com Deus e você. Você precisa entender uma coisa simples e prática: o Deus sou o que sou se manifesta quando uma igreja no sertão, num lugar até de um certo difícil acesso, se levanta em oração e faz um clamor, e Deus se manifesta. Quando uma igreja no sertão se levanta em oração, o Senhor abre os céus e a terra. Quando a igreja no sertão se levanta em oração, o que tiver de acontecer, vai acontecer, para Deus manifestar a sua glória. Como diz um pastor amigo meu, ele faz, se preciso for, até chover para cima, mas o milagre acontece na minha e na sua vida, porque o Deus sou o que sou, ele diz, eu não mudo. Amados, é bom a gente perceber que o nosso Deus, ele não só livrou o povo do Egito. O nosso Deus, ele não só livrou Israel dos filisteus. O nosso Deus, ele não fez só bênçãos, milagres e vitórias no Antigo Testamento. Eu vendo a Bíblia e eu conversando com pessoas, eu percebo que tem pessoas que pensam e olham para o texto bíblico e dizem: mas isso foi do passado, hoje não, Deus não muda, Deus é o mesmo. A questão é nós fazermos a mesma coisa que Moisés fez. Tira a sandália, se aproxima de Deus, que Ele quer falar com você. Quem está próximo de Deus ouve a voz do Senhor e Ele diz: eu sou o que você precisa que eu seja. A minha esposa está precisando de uma bênção, de um milagre, de uma cura, não sei o que está precisando. Você que está precisando.
A igreja de Cristo, se você orar, se eu orar, se nós orarmos, o sou que sou vai ser cura na vida dela. Talvez o seu caso não seja enfermidade. Talvez o seu caso seja uma porta de trabalho. O Deus sou que sou se manifesta para te ajudar. Talvez o teu problema seja familiar. O Deus sou que sou se manifesta para restaurar. Talvez o teu caso seja qualquer outro que eu não cite aqui. O Deus sou que sou vai se manifestar. Jesus chega a Pedro, chega a Marta, chega a Maria e diz: tudo é possível ao que crê. Ele estava dizendo: eu continuo sendo o mesmo se você crer. Eu continuo sendo o mesmo e faço milagre. Eu continuo sendo o mesmo e me manifesto na vida do povo sertanejo, dos irmãos sertanejos. Eu continuo sendo o mesmo e faço a minha glória se manifestar no meio de nós. O Senhor é Deus, irmãos. O Senhor é Deus. Se você for olhar todos os grandes homens da Bíblia, Josué andou com Deus, Moisés andou com Deus, Abraão andou com Deus, Isaac andou com Deus, Jacó andou com Deus. Todos os grandes homens andaram com Deus. Nós, para ter o Deus sou o que sou na nossa vida, precisamos andar com Deus. Deus precisa que a gente em 2026 não nos envergonhe dele. Pastor, como é que eu me envergonho de Deus? Quando eu deixo de anunciar Jesus por onde eu passo, onde eu chego, onde eu piso. Ô pastor, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Ore, escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e se aproxime dele. Nisso você vai ter intimidade. E como Moisés se aproximou e ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, eu sou o que sou, você também vai ouvir. O Deus eterno, todo-poderoso, Deus altíssimo, dizer: diga o que quer, filho, diga o que quer, filha, diga o que quer que eu respondo, diga o que quer que eu faço, diga o que quer que eu ajo. Por que, Deus, o Senhor está me dizendo isso? Porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou repetir agora: eu sou o que você precisa que eu seja na sua vida. Eu não vou cansar você. Eu acho que já passou 20 minutos, já? Está chegando, vou encerrar no espírito. Na hora da adversidade, na hora da luta, lembre que você serve ao Deus que é. Deus não trabalha. Deus não disse: eu serei. Deus não disse: eu fui. Deus disse: eu sou. Se Ele diz: eu sou, e Ele não muda, chame por Ele, escute Ele, fale com Ele. Nós não podemos chamar Deus só quando nós estamos correndo um risco de um assalto. Nós não podemos chamar Deus só quando nós estamos em um hospital. Nós não podemos chamar Deus só quando nosso filho ou filha está preso na delegacia. Meu Deus, solta meu filho. Não, nós precisamos chamar Deus todas as horas para Ele se revelar quem Ele é. Na adversidade, na luta, na perseguição, na calúnia, seja em qual situação seja, Ele é para você o que você precisa que Ele seja. Muitas vezes eu precisei que o Senhor fosse na minha vida consolo. Muitas vezes eu precisei que o Senhor fosse na minha vida conforto. Muitas vezes eu precisei que o Senhor fosse na minha vida ânimo. Muitas vezes eu precisei que o Senhor fosse na minha vida refúgio. Mas todas as vezes que eu precisei, o Senhor chegou junto. Todas. Se você fizer programação comigo, talvez eu fale. Eu prometi já a alguns irmãos: irmão, tal dia eu vou visitar a sua casa, mas não consegui ir. A gente marca, tem vontade de ir, mas as circunstâncias da vida não permitem que a gente vá naquele dia que a gente marcou. Isso é natural de todo ser humano. Mas se você marca um compromisso com Jesus, Ele nem falha, nem chega atrasado, nem chega depois. Ele só chega na hora. Ele chega na hora. Ele chega no momento certo, na hora exata. Quando você precisa, Ele aparece. Oh, glória. Quando os discípulos estavam na tempestade do mar, Jesus apareceu. Quando os discípulos precisaram de alimento, pois tinha uma multidão com fome, Jesus apareceu com milagre. Quando os discípulos estavam precisando libertar alguns endemoniados, Jesus apareceu e eles libertaram. E entenda bem, do prisioneiro Jesus é a libertação, do doente Ele é a cura, daquele que está fragilizado Ele é a restauração,
mas Ele é o que você precisa. Pergunte para você mesmo: o que é que eu preciso? E o Senhor diz: eu sou o que você precisa que eu seja na sua vida. Irmão, eu não sei. Deus veio as costas para mim, me esqueceu, não lembra mais do meu nome. Eu estou tão coisado. Rapaz, está tão ruim para mim, está difícil demais. Deus não lembra mais quem diz. O mundo está na palma da mão de Deus. Se o mundo está, você está. Se você está, Ele está vendo. Se Ele está vendo, Ele te socorre. Se você recebe socorro, é só você clamar que Ele é o que Ele precisa ser na sua vida, para você receber o que você precisa receber. E o nosso Deus continua sendo glorificado hoje e sempre. Amém? Vamos orar, irmãos? Quem está com preguiça, diz amém? Ninguém, não. A Margarida está aqui, graças a Deus. A senhora faz falta, viu? Irmãos, quarta-feira nós estaremos, vou ver se tem memória boa aqui. Nós estaremos estudando Atos capítulo. Rian? Não sei, não tem. Nós estaremos estudando Atos capítulo 16. Muito bem, Maria, chegou perto. Parabéns. O que importa é que você tentou acertar. Olha, é uma benção. Dia de quarta-feira a gente pega o capítulo, desembrulha ele assim, versículo por versículo, a gente sai explicando. Vamos orar? É verdade. Quem se propõe a orar? Amém. Antes de fazer as orações, os irmãos, orei por mim, pela minha casa, para que Deus possa continuar nos abençoando. Querido Deus, estamos gratos a Ti por este momento que passamos aqui na Tua presença. Pai, a Tua palavra foi anunciada. O Senhor testifica pela mesma que o Senhor é o que permanece sendo na nossa vida. Querido Deus, ajuda-nos a ser forte e corajoso, a continuar confiando no Senhor. A cada um dos teus servos que ouviram a Tua palavra, meu Deus, que possa sair daqui regozijado, forte e com coragem para vencer, pois o Senhor é o que é na nossa vida. Aquilo que precisamos que o Senhor seja, o Senhor está pronto. Então, Deus, nós te louvamos e agradecemos pelas pessoas que ouviram a Tua palavra. Temos certeza que não voltou vazia em nenhum coração, porque o Senhor é um Deus que fala. Então, Deus, te agradecemos por tudo. Pule e repreende as enfermidades, os problemas, as dificuldades na vida dos teus servos. Dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Que a Tua presença esteja em cada um deles, que possa sentir paz mesmo em meio às adversidades, que possa sentir paz mesmo em momentos difíceis, meu Deus. Que o Senhor esteja com cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quarta, sexta e domingo a gente estaremos aqui às 19 horas. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família. Que lhe dê uma semana tremenda de vitória, em nome de Jesus. E você diz: Deus abençoe. Não esqueça de orar por mim e pela minha esposa em todas as suas orações. Glória a Deus.